O Supremo Tribunal Federal, STF, decidiu, por 6 votos a 5, que o Plano Nacional de Educação, BNE, incluir a discriminação por gênero, identidade de gênero e orientação sexual na diretriz de erradicação de todas as formas de discriminação. A decisão, tomada no dia 1º, visa coibir ações machistas e homotransfóbicas, reforçando a pauta política favorável à ideologia de gênero, o que coloca pais contrários a essa abordagem em uma posição difícil. Segundo Igor Costa Alves, mestre em Direito Constitucional, a decisão do STF combate preconceitos e discriminação em relação à orientação sexual, embora ele a considere desnecessária e politicamente apelativa. Ele argumenta que a expressão todas as formas de discriminação já é abrangente e não viola a Constituição. O Partido Socialismo e Liberdade, PSOL, requerente da ação, alegou que escolas e instituições de ensino se sentem intimidadas a abordar temas relacionados à ideologia de gênero, devido a notificações extrajudiciais de grupos reacionários que ameaçam processos por danos morais. Esses grupos defendem uma ideologia de gênero cisgênera, criando um ambiente intimidador para discussões sobre diversidade. Um caso ilustrativo é o de uma mãe que, ao saber que um colega de turma de sua filha, identificado como não binário, usava o banheiro feminino, mudou a filha de escola. O receio era que o colega pudesse fotografar ou filmar as meninas no banheiro. A direção da escola afirmou temer acusações de transfobia caso tomassem medidas. A legislação estadual de São Paulo, sancionada em 2013, proíbe discriminação contra homossexuais, bissexuais ou transgêneros, penalizando com multas e possível cassação de licença escolar. Venceslau Tavares Costa Filho, professor de Direito Civil, critica a decisão do STF por fomentar denúncias e aumentar a possibilidade de processos criminais e administrativos contra escolas. Ele destaca a falta de menção à Convenção Americana de Direitos Humanos, que garante aos pais o direito à educação religiosa e moral conforme suas convicções. O STF já derrubou diversas leis estaduais e municipais que tentavam impedir o ensino da ideologia de gênero nas escolas, como em Rondônia e Amazonas, além de enfrentar outras 18 leis municipais sobre o tema. A decisão do STF é vista como uma intervenção política que contraria o legislativo estadual e municipal, obrigando escolas a abordar conteúdos ideológicos que muitos pais consideram impróprios. Escolas confessionais podem ser afetadas pela decisão, uma vez que a ideologia de gênero é vista como contrária aos seus fundamentos religiosos e morais. A interpretação de discriminação aplicada a essas escolas dependerá de julgamentos futuros. A decisão também pode impactar escolas que promovem a ideologia de gênero, ressaltando a necessidade de abordar esses temas com cuidado para evitar acusações de proselitismo moral. A recente decisão do Supremo Tribunal Federal de incluir a discriminação por gênero, identidade de gênero e orientação sexual na diretriz de erradicação de todas as formas de discriminação do Plano Nacional de Educação suscita importantes questões sobre a intervenção judicial em assuntos tradicionalmente reservados à família e à educação. Fundamentada na legislação brasileira, esta crítica busca examinar as implicações legais e sociais da decisão do STF. Princípio da subsidiariedade. O princípio da subsidiariedade, que está implícito na Constituição Federal de 1988, estabelece que a intervenção do Estado nas esferas privada e familiar deve ser limitada. A educação dos filhos é tradicionalmente um direito e dever dos pais, conforme preconizado pelo artigo 229 da Constituição, que afirma que os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores. A intervenção do STF, ao impor diretrizes específicas sobre temas de gênero, pode ser vista como uma violação desse princípio, usurpando a autonomia familiar. Direito à educação moral e religiosa. A Convenção Americana de Direitos Humanos, da qual o Brasil é signatário, assegura aos pais o direito de garantir que seus filhos recebam uma educação religiosa e moral conforme suas próprias convicções. Artigo 12.4. A decisão do STF, ao obrigar a inclusão de temas de gênero e orientação sexual no currículo escolar, pode ser interpretada como uma violação deste direito, ao não respeitar a diversidade de convicções morais e religiosas presentes na sociedade brasileira. Legislação estadual e municipal. Diversas leis estaduais e municipais, como a Lei 15.082 de 2013 de São Paulo, foram criadas para proteger a diversidade e combater a discriminação.
mas também para permitir que os pais e as escolas tenham certa autonomia na gestão desses temas. A intervenção do STF, ao derrubar essas legislações e impor uma uniformidade de abordagem, pode ser vista como uma desconsideração das especificidades regionais e culturais, além de uma centralização excessiva do poder de decisão nas mãos do judiciário. Limites da jurisdição judicial. O artigo 2º da Constituição Brasileira estabelece a separação dos poderes, assegurando que o Legislativo, o Executivo e o Judiciário atuem de forma independente e harmônica. A atitude do STF, ao tomar uma decisão que impacta diretamente a formulação de políticas educacionais, tradicionalmente uma atribuição do Legislativo e do Executivo, pode ser interpretada como uma extrapolação de sua jurisdição, interferindo indevidamente em competências que não lhe são próprias. Impacto na autonomia escolar. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB, Lei 9.394 de 1996, confere às escolas autonomia para definir suas propostas pedagógicas. Artigo 12. A decisão do STF pode limitar essa autonomia, impondo uma padronização que não leva em conta as peculiaridades de cada instituição de ensino e a diversidade cultural e religiosa de suas comunidades escolares. A intervenção do STF na definição de diretrizes educacionais, especialmente em temas tão sensíveis e polarizadores como gênero e orientação sexual, pode ser vista como uma intromissão indevida na autonomia familiar e escolar. A legislação brasileira, ao conferir aos pais o direito de dirigir a educação de seus filhos e às escolas a autonomia para definir suas propostas pedagógicas, reflete um compromisso com a diversidade e a liberdade. A decisão do STF, ao não considerar esses princípios, pode abrir precedentes perigosos para a centralização do poder e a imposição de uma visão unificada sobre temas que devem ser discutidos no âmbito familiar e comunitário. Assim, é crucial que futuras decisões do STF respeitem os limites de sua jurisdição e considerem a importância da autonomia familiar e escolar na construção de uma sociedade verdadeiramente democrática e plural.